Pedro Homero nasceu em 26 de março de 1936. Foi carteiro, músico e artista plástico, tendo forte influência no meio cultural negro de Porto Alegre, exercendo atividades de composição, criação musical, práticas interpretativas, utilizando o choro, o samba, as artes plásticas e a religiosidade de matriz africana como referência para a sua produção artística. Dedicou a sua vida à música desde muito cedo, aprendendo a tocar cavaquinho e violão. Tocou com nomes importantes da música popular brasileira, tais como Lupicínio Rodrigues, e conheceu João Gilberto, no momento em que estava emergindo a bossa nova no final da década de 50. Nos anos 60, fez curso de extensão de música na URGS, onde conheceu músicos importantes como Eudade Schaper e Johannes Doll. Realizou inúmeras apresentações musicais, exposições artísticas e palestras, até ser chamado para a ancestralidade em 1º de agosto de 2005, vítima de câncer. Nos últimos anos de sua vida, estava envolvido com a popularização das marimbas e xilofones, instrumentos de origem africana. Tinha profundo respeito pela classe artística e ajudava na organização política desse segmento na cidade. Como um griot, ensinou sobre a religião de matriz africana e seus fundamentos, desenvolvendo um trabalho artístico retratando os orixás e o panteão africano, bem como as suas cosmologias, sendo reconhecido local e internacionalmente pelas suas obras de artes em telas, quadros e porão. Bem-vindo à live promovida pelo DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento da URGS. Nesse dia e nessa noite, nós iremos apresentar uma série de pessoas que conviveram e viveram com Pedro Homero. Mas antes, quero dizer que esse trabalho está sob a coordenação de Rita Camisolão, Patrícia Xavier, na técnica aqui no estúdio virtual Heitor Azevedo, e estamos ao vivo aí para todo o Brasil e para o mundo, através aí do canal do Facebook. Para o músico gaúcho, a sobrevivência é a noite, e o mercado é muito pequeno. Existe mais músico do que propriamente trabalho. Essa frase, dita pelo nosso homenageado dessa noite, que foi músico, compositor, artista plástico, jurado de carnaval, percussionista e um profundo conhecedor das religiões de matriz africana no sul do Brasil. Filho de Dorval Federico Homero e Edith Gonçalves Homero, nasceu em Porto Alegre no dia 26 de março
de 1933. Viveu infância, sua adolescência e vida adulta em volta do areal da Baronesa, da Ilhota e da Praça Garibaldi. Participou do Fórum Social Mundial em 2002, em Porto Alegre, e teve forte influência no meio cultural negro na cidade, articulando artistas plásticos e também a Frente Negra de Artes. Atuou como instrumentistas em grupos musicais tais como o Brasil Abençoado, Caçambão, Afro-Latino, participando também de encontros de arte e de cultura negra. Como compositor, em festivais de música, teve a participação na Califórnia da Canção nos anos 80 e também festivais de artes negras que aconteceu em São Paulo. Deixou registrado uma obra musical que executou, né, e clássicos do choro, composições suas, no CD intitulado O Assunto é Violão e também O Brasil Abençoado. Suas obras, né, estão presentes também, retratadas no livro Orixá, um clássico da nossa literatura negra, que dividiu junto, em parceria, né, com Oliveira Silveira, o nosso poeta da consciência negra. Estamos falando de Pedro Homero e vamos lembrar um pouco desse maravilhoso artista que foi chamado para a ancestralidade em 1º de agosto de 2005. Convidamos aí Vera Lopes, atriz, militante negra, uma das fundadoras aí de Saraus Papo Poético, faz parte do Grupo Caixa Preta, Sirmar Antunes, ator premiado nacionalmente, também aí o título de cidadão, né, da cidade, daqui de Porto Alegre, Cássio Tambor, artesão, capoeirista, que foi amigo de Pedro Homero e no qual ficou sob a responsabilidade dele o cuidado com as obras, né, do Pedro Homero. E tem também o seu espaço Museu Parque. E também aqui a Priscila Homero, advogada e sobrinha, representando a família Homero. Boa noite a todos aí, os convidados. Prazer receber vocês aqui na live do DEDES em homenagem ao Pedro Homero. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar pela... Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença, é uma emoção muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer, através do Cássio Tambor, o trabalho do Pedro Homero, e desde 2017, 2018, acho que foi, né, Cássio? Nós começamos já a empreender um trabalho aí, fazendo contato com pessoas, com familiares, que nem a Priscila, e também descobrindo pessoas que, como o Sirmar Antunes, a Vera Lopes, que conheceram o Pedro, e nós convidamos aqui para essa live. Eu vou começar com a Priscila, porque, Priscila, nós sabemos, né, que desse trabalho do Pedro Homero como artista plástico, como uma pessoa envolvida com todos os aspectos aí da luta política negra, né? E todos nós aqui conhecemos ele. Eu particularmente não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer o Pedro Homero, e todos que estão nessa live conhecem esse lado militante dele, né? O artista plástico, o músico, o amigo, mas o tio Pedro, como você chama, poucos de nós conhecemos. Então eu queria que tu contasse um pouco dessas lembranças do tio Pedro, qual a tua impressão dele, como a família o via e o vê ainda hoje. E uma outra questão também que é importante, eu gostaria que você comentasse com a gente, é se houve uma certa surpresa tua, assim, nesses 15 anos, né, e alguém se interessar, né, após 15 anos da morte do Pedro, em fazer essa homenagem. Sabemos também que, né, por conversas aí que tivemos, e tu é também pertencente à comunidade de terreiro, e eu queria te perguntar aí, junto nessa série de questões, aí, se o Pedro Homero teve um papel nisso. Lembrando que o Pedro tem no CD O Assunto é Violão, um CD autoral que ele produziu, uma música em tua homenagem, né, chamada, um choro em tua homenagem, chamada Priscila. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco de quem era aí o tio Pedro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos por essa lembrança, e já começando a responder uma das tuas perguntas, me pegou muito de surpresa, sim, essa homenagem. Não que ela não seja merecida, pelo contrário, tá fazendo jus ao tio Pedro. Mas, como tu falaste também, para mim ele é o tio Pedro. Então, assim, esse lado tanto ativista, tanto na questão de divulgação também da nossa cultura afro, da nossa religiosidade como um todo,
Sim, eu sempre vi ele militando, na verdade, era uma militância constante, 24 horas por dia. E, para mim, ele sempre foi o tio Pedro, e para todos os nossos familiares, ele é o filho mais velho de 8 irmãos. Todos viam ele como uma referência. Os sobrinhos, falo por mim e tanto pelos meus primos de igual forma. O tio Pedro era uma pessoa, assim, doce. Ele era um tio carinhoso, um tio faceiro, sempre disposto a sentar com a gente, conversar e dar risada. Se possível, mostrar algum instrumento musical, ele também fazia. Eu me lembro, quando eu era pequena, ele deu para mim uma flauta doce, foi a pior coisa que ele fez, porque eu ficava o tempo inteiro cantando dentro de casa, e a minha mãe ficava enlouquecida. Percebi aí que realmente a música não era para mim. Mas ele sempre foi muito, muito ativista, sempre indo atrás dos nossos direitos, sempre divulgando caso acontecesse alguma situação de injustiça, alguma situação de preconceito racial, ele estava sempre ativo. Eu brinco que, para mim, ele estava eternamente nos anos 70, porque ele tinha uma vibe totalmente diferenciada da gente, ele estava sempre feliz, ele estava sempre alegre, ele conversava com todo mundo, ele encantava todo mundo. Então, essa homenagem está sendo muito maravilhosa para a gente, nesse sentido de que bom que mais pessoas foram tocadas por ele. Nós ficamos muito felizes, muito honrados. Não tínhamos a menor noção de que ele tinha afetado tanta gente desta forma. E a nossa história é maravilhosa, assim, ele é aquele tio lembrado com muito carinho, com muito respeito, com muita saudade. Estava sempre na noite, sempre cantando, a vida dele era isso, era tocar, era pintar, era divulgar essas questões tanto da religiosidade quanto do nosso dia a dia como ativista negro. Então, assim, falar dele e não ficar com a voz embargada é bem complicado. A gente está muito emocionado com isso, e ele está sendo lembrado de uma forma linda, como ele merecia. E, né, na outra tua pergunta em relação à religiosidade, sim, e até tu ter me perguntado isso em outros encontros que nós tivemos, eu nunca tinha me dado conta. Mas sim, ele foi uma influência para mim positiva em N aspectos, inclusive na questão religiosa, porque ele era, assim, de religião, ele era de terreiro, digamos assim, como tu colocaste, e eventualmente, assim, às vezes aquelas festas de criança, alguma coisa assim, ele me levava. Então, desde pequena eu já tive um pedacinho desse universo. Aí, e o mais engraçado foi isso, que o que me levou a entrar na religião foram 2 pontos. Um foi o falecimento dele, que no mesmo dia em que ele faleceu, a minha mãe, que também é uma das que aparece pequenininha ali naquele vídeo lindo de entrada, uma notícia, ela teve um AVC. E, bem ou mal, nem eu nem ela, a gente nunca conseguiu, digamos assim, se despedir do tio Pedro, porque ela estava no hospital. E a minha entrada para a religião, assim, e acreditar que existem, sim, seres superiores, existem forças superiores, foi necessário acreditar e ter forças para seguir adiante. Então, sim, ele foi primordial nesse caminho que eu percorri agora, até agora, pelo menos, e até o final da minha vida eu vou percorrer sem problema nenhum, com todo o amor que eu tenho. Mais ou menos isso é o tio Pedro. Ele inspira todos que ele tinha contato. Não tinha uma pessoa que não gostasse dele. Ele era maravilhoso, ele era lindo por dentro, ele era lindo por fora. Não tem falar dele.
É um tio de referência e que todos lembram com muito amor e muita saudade. É mais ou menos isso, senão eu vou começar a chorar e não quero fazer fiasco na frente de todo mundo. Priscila, muito interessante isso que está essas tuas memórias, mas eu me lembro que entre as conversas que nós tivemos, teve uma que tu me falou que o tio Pedro tinha tem esse lance de todos os militantes negros, né? Sim. A gente, o passado é um troço que mexe muito com a gente. Ou eu fico lembrando dos anos 90, quanto eu sou da geração dos pagode, então eu gosto tanto daquilo, porque aquilo faz tanto, parece também, às vezes eu me sinto que eu parei um pouco lá nos anos 90, curtindo, porque é o que a gente mais gosta. E eu me lembro que quem não parou, né? E certa vez tu comentou em relação ao Pedro, em relação a essa força que teve os anos 70 para ele, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho aí dessa tua impressão que tu tinha aí dele também. É como, para mim, assim, crescendo, é como se ele fizesse parte do cast do filme Hair. Porque ele estava sempre com roupas coloridas, o blackzão alto, assim, mostrando toda a sua negritude, camisetas tie-dye, que agora está na moda de novo. Enfim, ele tinha um coração e um pensamento livre de qualquer preconceito, sabe? Eu acho que essa época marcou ele de tal forma que ele realmente nunca saiu. E isso era lindo nele porque ele era uma pessoa diferenciada, tinha uma vibe diferente. Então, nesse quesito, ele era ímpar. E, de fato, para mim, ele parecia que ele estacionou nos anos 70, naquela vibe tranquila, estava sempre tudo bem. Quando ele faleceu, eu recém tinha feito 21 anos, nunca vi ele brabo, nunca vi ele xingar ninguém, nunca vi ele de mal com a vida, para ele estava tudo sempre bom. É um exemplo a ser seguido de uma pessoa good vibes, porque ele estava sempre muito tranquilo, muito feliz. Ele estava sempre pronto a mostrar um sorriso lindo que ele tinha. Legal, Priscila, muito bacana isso, né? A gente perceber esse lado humano do artista, que é o lado da pessoalidade, talvez fora desse espaço familiar, e talvez pelo momento aí dos anos 70, 80, deve ter sido um momento bem difícil, né, Vera? A Vera pegou também esse momento conturbado, um período de ditadura militar, tudo aquilo acontecendo, e essa geração dele, Oliveira Silveira, todo esse pontinho, né, firme nas suas convicções ideológicas, na importância que tinha essa luta política negra. Priscila, logo mais adiante nós vamos fazer umas questões aí, fica aí com a gente. Agora vamos falar com a Vera, né? Que a Vera, além de ser uma pessoa que nós temos profundo carinho, ajudou aí na formação, podemos dizer assim, de uma geração de militantes negros aí dos anos 80, dos anos 90. Eu vou pegar essa dos anos 90 só, tá, Vera? 90, 2000, porque eu sei que a Vera teve uma participação muito grande ali junto com Caixa Preta também, que foi, né, uma referência para nós aqui no Sul em termos de arte. Hoje está em Salvador. Mas, Vera, eu queria começar essa conversa aí contigo, trazendo, né, a questão da Lei 10.639 de 2003. E a gente pode dizer que essa lei ela teve um papel muito importante aí na promoção da igualdade racial, né, no que diz respeito também, que eu acho que é fundamental, a promover outras pessoas assim não conhecidas, que são, podemos dizer assim, invisibilizadas, né, ou que foram invisibilizadas historicamente. E a partir da lei, a partir dos movimentos sociais negros e de algum aliado antirracista, hoje a gente está podendo ver o quanto tem aumentado ainda o número aí de biografias, de organizações políticas, sociais, coletivos, né, que têm surgido para afirmar justamente essa lei. E eu percebo também, nesse momento que nós estamos vivendo, quanto essa questão dos homens, das mulheres negras, ainda são importantes. Tu tem um trabalho também já bastante consolidado com saraus, com
performance, assim, em homenagem que tu fez a Oliveira Silveira, outro Conceição Evaristo, mas eu queria que o Pedro fez junto com o Oliveira Silveira, que é, podemos dizer assim, um clássico da nossa literatura e que traz contribuições importantes, né, no que diz respeito a questões da arte, a questão da luta política negra, das artes plásticas, a religião de matriz africana e também aí a música. Eu queria te perguntar como tu vê essa contribuição dessa obra para o campo aí educacional, político e artístico, né? Para você que teve o prazer aí de não só participar também desses movimentos aí, anos 70, 80, jovem, e também, né, tá junto e conhecer aí esse gênio da luta política cultural negra no sul do Brasil, o Oliveira e o Pedro Homero. Então, eu queria que tu falasse um pouco da importância da lei e especificamente aí desse livro Orixás, no qual Pedro Homero ilustra. Bom, primeiro, boa noite para todas as pessoas, um prazer imenso estar aqui e agradecer o convite, né, para essa homenagem tão necessária. É muito bom que a gente esteja falando sobre Pedro Homero. É muito bom que a gente lembre sempre os nossos, essas pessoas que foram tão importantes para a cultura como um todo, do estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Nós, pessoas negras, somos a estrutura desse país. E nós estamos em toda e qualquer área de formação desse país. E Pedro Homero, como a Pri falou, eu não conhecia a Pri, estou conhecendo agora, ontem e hoje, e é muito bom a gente ouvir pessoas da família falando sobre o Pedro Homero. Sim, Priscila, Pedro Homero era uma pessoa muito bonita, um homem muito bonito também, e um sorriso incrível, e fico muito feliz, desde que o Pedro convidou para falar um pouco sobre o Pedro Homero, eu tenho buscado muito na memória os momentos que a gente conviveu com ele. E nos anos 80, aonde hoje funciona, eu acho que ainda funciona, em Porto Alegre, na Venâncio Aires, aonde hoje é o Senac, na Venâncio Aires, ali do lado, o Pedro Homero tinha uma casa noturna, uma casa maravilhosa, e que a gente ia lá para dançar, para ouvir música, para conversar, era muito bom, na Cidade Baixa, ali na Venâncio Aires. E eu lembro do Pedro muito, eu fiquei pensando assim, das lembranças, né? Então, quem ouviu o Pedro tocar violão, nunca mais esquece. Ele era virtuoso no violão. Aliás, ele era virtuoso em muitos instrumentos, né? Porque o Pedro tocava corda, tocava percussão, cantava também, né? Mas ele era músico. E era fantástico ouvir o Pedro tocar, era fantástico parar para escutar o Pedro Homero tocar. Eu sou muito amiga de uma prima do Pedro Homero, a Maria Noelci Homero. Então, a gente tinha essa proximidade, assim, né? E a proximidade também com o Pedro, além da gente ir na casa, eu lembro que eu acho que eu conheci o Pedro Homero mesmo nessa casa noturna que ele tinha ali na Venâncio Aires, mas depois a gente foi ficando mais próxima pela convivência dele com muitos artistas dos quais a gente era muito próximo, como o Oliveira, que o Pedro falou, o Giba Giba, também que era muito próximo do Pedro Homero, e a gente também tinha a vantagem de ser próxima deles, o Cirmar Antunes, que vai falar daqui um pouquinho, né, que teve um trabalho muito lindo com o Pedro Homero. E uma das áreas de atuação muito forte do movimento negro é a educação, né, uma área muito forte. E nos anos 70, final dos anos 70, anos 80, a gente tinha
atuando muito, muito intensamente e de forma muito potente a Pastoral Negra, e destacando na Pastoral Negra a presença da professora Vera Triunfo. E não por coincidência, mas sim por um trabalho potente realizado na educação, uma educação que nos incluísse, que incluísse a importância dos africanos e seus descendentes na formação do Brasil, é que a professora Petronília Gonçalves vai ser a relatora da Lei 10.639. A professora Petronília, por muitos anos, morou na cidade de São Carlos, ela era professora na Universidade Federal de São Carlos, e agora está de volta a Porto Alegre, morando na antiga colônia africana. Então, a gente tem uma importância, um trabalho, uma luta muito grande na educação, né, em prol de uma educação inclusiva. E muitas armas foram usadas, vou utilizar esse termo, né, para a gente poder tornar público, tornar visível essa luta. E as artes foi um dos caminhos, né? Então, a gente utilizou muito as artes para discutir a nossa importância, a nossa participação nessa formação. E o professor Oliveira Silveira, que também era muito próximo do Pedro Mero, que foi um militante. É importante que a gente diga que o Oliveira, junto ao Grupo Palmares, é uma pessoa... é fundamental, né, para o país. E o Oliveira, junto com o Grupo Palmares, apresentaram, inicialmente para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e depois para o Brasil inteiro, o 20 de novembro. O 20 de novembro é uma pesquisa, é fruto de uma pesquisa do professor Oliveira Silveira, que fazia parte do Grupo Palmares, e esse grupo apresenta, em 1971, a data 20 de novembro como uma data alternativa ao 13 de maio, uma data que nos representasse, uma data que realmente dissesse, falasse da nossa luta por liberdade. E no próximo ano, 2021, o 20 de novembro, estará completando 50 anos. Então, é importante que a gente, desde agora, fale muito sobre os 50 do 20, que a gente fale muito dessa pesquisa, que a gente fale muito de tudo isso. E nisso tudo, a arte está presente nisso, as formas da gente popularizar as nossas lutas se deram também através das artes. E o Pedro Mero, que era um músico virtuoso, que era um artista plástico fantástico, vai fazer um trabalho belíssimo com Oliveira Silveira, que é publicado nesse livro Orixás. Esse livro, nós vamos ter a obra plástica, né, do Pedro Mero e poemas do Oliveira Silveira. Mas não temos só a reprodução das obras plásticas, né, do Pedro Mero. Nós vamos ter também o Pedro Mero falando sobre cada um dos orixás que estão junto com o poema. Então, ele tem um orixá, e o Oliveira tem o poema do Oliveira. E logo depois a gente vai encontrar a descrição desse orixá. Então, que é algo lindo, porque tu trazer a religiosidade de matriz africana para circular com as pessoas, circular em diversos espaços, desta forma linda como ela nos é apresentada nesse livro Orixás, é algo maravilhoso, é algo que todas as pessoas precisam, quem ainda não conhece, precisa conhecer. E a gente precisa cada vez mais tentar uma reedição dessa obra e continuar fazendo com que ela circule nos espaços, em todos os espaços, mas muito nos espaços acadêmicos, nos espaços educacionais. Nós precisamos trazer
com todo o respeito que o Oliveira e o Pedro Mero tinham pela religiosidade de matriz africana, trazer para o maior número possível de pessoas. Porque ainda hoje, a religiosidade de matriz africana é extremamente perseguida. O racismo, ele está em todas as áreas. E o racismo religioso nos atinge de forma muito cruel. Então, a gente precisa muito fazer com que circule essa obra tão importante e tão necessária para a gente combater essa outra forma terrível do racismo se apresentar na sociedade. Então, eu acho que, por enquanto, era mais ou menos isso, depois a gente continua conversando um pouco mais. Legal, Vera, muito importante isso, né? Você falar dessa geração aí dos anos 70, Oliveira, Pedro Mero, e o quanto a arte foi fundamental nisso, né? Você fala do 20 de novembro, mas agora com esse trabalho do Pedro Mero e com, né, o trabalho também de músico-poeta, que eu descobri há pouco tempo, para minha surpresa, aí, até aproveitei e discuti lá na tese sobre o fato de músico-poeta e o Oliveira Silveira. Eu fico imaginando o encontro desses caras, Vera. Como é que não... Eu fico tentando imaginar Pedro Mero, Oliveira Silveira junto. Porque... Pedro Mero, imagina assim, ó, Pedro Mero, Oliveira Silveira, Giba, Silmar Antunes, lá na Praiana. Quando a Praiana era ali na Praia de Belos, lá na Praiana. Gente... E assim, e complementando o que a Vera disse, ver o tio Pedro, ele sentado com a perna cruzada, fumando um cigarro e tomando um café preto bem doce. Bem doce. Eu descobri isso. Isso também é importante dizer que essa geração aí gostava bastante de café bem doce. Eu conversando com o Jorge Froza do tempo também, o Oliveira gostava também do cafezinho. Também eu acho que era o padrão dessa geração aí, né? E muito legal falar isso, porque as artes, a gente sabe que historicamente no nosso país as artes são colocadas como segundo plano, né? Isso não é uma novidade, sempre foi os momentos de surgimento de políticas públicas, de políticas culturais, mas a arte negra em Porto Alegre sempre foi feita por pessoas assim que faziam mesmo, né? Muitas vezes sem incentivo do Estado, sem nenhuma política pública. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, velho. Sobre essas pessoas que fizeram essas artes, muitas vezes sem esses recursos, né? Mas sabiam a importância que tinha não deixar de fazer arte. Gente, sem recurso é o que a gente vem fazendo desde sempre, até agora. Nós trabalhamos desde sempre e sem os recursos, né? A gente não tinha verba pública para fazer os trabalhos que a gente fez e a gente nunca deixou de fazer. Nunca deixou de fazer. A gente sempre fez muita coisa, muita. Então, eu estava falando desse trabalho, né, desses encontros que tinham lá na Praiana. Eu acho que a gente também sempre buscou formas de conseguir fazer, de conseguir estar junto, de estabelecer parcerias, né? O Silmar é meu padrinho das telonas, né? A minha estreia no cinema se deu por indicação do Silmar. E eu trabalho com o Silmar há muito tempo. Então, essas parcerias, essas indicações, essa coisa da gente chamar o outro, da gente indicar o outro, da gente dizer, olha, fulano faz um trabalho fantástico, fulano tem que vir, o fulano tem que estar. Eu acho que isso nos permitiu chegar até hoje trabalhando, né, exercitando. Porque se a gente não consegue exercitar, a gente para, a gente estaciona. Então, aí a gente só consegue continuar exercitando porque existem parcerias. Então, essas parcerias foram extremamente necessárias e elas se deram. É óbvio que seria muito melhor se a gente tivesse em vida o reconhecimento pelo trabalho que se faz, que a gente pudesse viver com a maior dignidade possível daquele trabalho de excelência que se faz. Pedro Mero era um artista plástico de excelência. Pedro Mero era um músico fantástico, maravilhoso.
e nem por isso ele conseguiu viver de maneira tranquila com a sua arte. Porque se a gente tem essa tranquilidade, para poder, a tranquilidade que eu falo, tranquilidade financeira, para poder viver daquilo que a gente produz, gente, nós produziríamos muito mais. Quantas exposições foram, o Pedro Mero foi convidado para realizar? Quantas pessoas foram conhecer o trabalho do Pedro Mero? Então, nós, artistas negros, na grande maioria, nós somos reconhecidos e admirados pelos nossos iguais, né, dentro da nossa comunidade. Eu costumo dizer que eu sou bastante reconhecida e sou extremamente grata pelo reconhecimento que tenho dentro da nossa comunidade. Agora, fora, as pessoas não fazem muita questão de nos conhecer, né? Não fazem, ou se nos conhecem, fazem de conta que... né? Então, e aí, quem perde é a sociedade como um todo. E o artista que precisa encontrar outros meios para poder sobreviver financeiramente, e quando, na verdade, ele produziria muito mais se ele tivesse as condições financeiras para poder executar aquilo que realmente ele gosta de fazer. Legal, Vera, muito importante isso nesse momento, né, que nós estamos vivendo no país todo, né, e que as pessoas da cultura, né, são as mais prejudicadas, os músicos, os artistas, né, o pessoal do teatro, da dança, da cenografia, todas as pessoas que fazem parte, que são a cultura do Brasil, né, estão passando muitas dificuldades. Eu queria aproveitar agora para dizer que nós estamos na nossa comunidade assistindo a live, a Maria Conceição Lopes Fontoura está aí assistindo e curtindo, e Oswaldir Bittencourt Júnior também, tem lá o Evanduir do Caninha, do Boteco do Caninha, olha aí, tem um monte de gente nessa live, e é muito bom, né, a gente está fazendo esse trabalho para a nossa comunidade. Vamos dando seguimento, então, agora nós vamos conversar aí com o Sirmar, né, Vera, porque o Sirmar foi uma das pessoas aí que teve esse contato aí, né, Priscila, com o Pedro Mero, conheceu ele, fizeram trabalhos juntos, e eu gostaria, Sirmar, de te perguntar o seguinte, ó, que assim, observando e pesquisando aí, junto com o Cássio, esse trabalho do Pedro Mero, a gente percebe que ele participou de vários grupos, assim, musicais, e o Pedro, ele tinha... pelo que eu pude perceber, essa característica de não se prender a um grupo só, né? Normalmente o artista fica num grupo e parece que ele é um artista que transitava não só pelo meio da comunidade negra, mas também por meio de pessoas ligadas às universidades, músicos e artistas das mais diferentes áreas, tanto que ele participou da Califórnia da canção nativa, no meio, né, do nativista, apresentando o trabalho do afronativo. Então, Sirmar, eu queria que tu contasse um pouco assim como foi essa tua experiência aí com o Pedro Mero, como ele lidava com a música, com o teatro, com a pintura, na tua opinião, e também esse lado militante do Pedro, né, que tu deve ter visto coisas e de repente a gente não viu aí nessas andanças aí que vocês tiveram aí pelos palcos do Rio Grande do Sul. E queria te fazer uma outra pergunta, uma outra questão. Tu acha que a biografia do Pedro Mero e a história dele seria uma história digna de um documentário, de uma peça de teatro ou de uma série de televisão, Sirmar? O que tu acha disso? Bueno, primeiramente, Pedro, te agradeço por fazer parte desse momento que a gente está vivenciando aqui agora. Quando eu vi a Priscila falado do Pedro e tal, tio Pedro, eu realmente lembrei muito do Pedro. Porque aquele sorriso não tem quem passasse desapercebido por ele. O Pedro Mero tinha uma simpatia muito grande. E eu vou contar uma história que ele contava pra gente, que ele passou, vou fazer um show
com um desses espetáculos que ele fazia, e era carteiro, e passou uma semana e pouco, uns 10 dias, na Argentina, tocando. E aí voltou, eu não sei se era a mãe ou a tia dele, que tinha um envolvimento grande com a religiosidade, fez lá um chuá no Pedro, vai lá com a tua chefia. E ele chegou achando que ia pra rua, abandono de emprego, uma semana e pouco. Aí o chefe dele dizia assim: Pedro, tu passou 10 dias fora, Pedro. Tu foi tocar na Argentina. Teu ponto, na época não tinha ponto eletrônico, não está assinado o ponto. O que eu faço, Pedro? Eu tenho que te mandar embora. Mas como é que eu vou te mandar embora com esse sorriso me olhando? Não posso, Pedro. Tá muito bom, rapaz. Assina esse ponto aí e me avisa quando for viajar. Isso é coisa de Pedro, é uma verdade. E aí, tanto que os Correios, para quem não sabe, os Correios é a estatal que desde a sua história, desde 350 anos, mais empregou e mais trabalhou com negros, com a comunidade negra. Então, os Correios, em todo o Brasil, tem sua gama de negritude muito grande. E aqui, em 2007, teve os primeiros Correios Negros, homenageando excetistas, né, da empresa de Correios Telégrafo, CT, excetistas ilustres. E aí temos um monte aqui, Wilson Ney, até eu me considero e tal. Só que o mais importante desses excetistas, o seu doutor Colares, ao seu de Deus Colares, é o nome do Pedro Romero. Primeiro, os Correios Negros era o troféu Pedro Romero. Talvez foi a última vez que eu tenha convivido com a dona a Ivete, a viúva do Pedro, que também me parece que já subiu. Eu fiquei muito feliz, eu disse isso na ocasião, ganhar esse troféu pelo meu trabalho junto à negritude aqui nos Correios, com esse nome, Troféu Pedro Romero, é uma honra muito grande para mim, não apenas ser homenageado, mas sim receber o troféu Pedro Romero. Então, quer dizer, eu fiz um trabalho com o Pedro, ele me chamou para dirigir cenicamente um trabalho que ele tinha ideia, que era o Afro Latino. Foi em 84 isso. E ele tinha um parceiro musical de muitos anos, que era o Adair Antunes, o Lalau. E o Lalau trabalhava na Calda Júnior, na Rádio Guaíba. E eles tinham uma parceria de noite, eu já conhecia ambos, do carnaval, da praiana, do meio carnavalesco e tal, e da noite por Alegre. Eu era bem mais jovem do que eles, obviamente, mas sempre fui levado pela mão por pessoas com mais idade, mais conhecimento. Talvez por isso eu acumule um pouco mais de conhecimento, porque desde muito jovem eu convivi com os coroas, digamos assim. E lá, conhecendo o Pedro, ele me convidou para dirigir, que era uma ideia. Ele foi participar da Califórnia, se inscreveu na Califórnia com a música Afro-Latino. Tinha que dar nome para o grupo, não tinha nem nome no grupo. Aí resolveu dar o nome do grupo Afro-Latino e a Maria Luísa Benito defendeu a música deles. Foram para o disco 84 da Califórnia. E aí o Pedro Romero resolveu montar esse espetáculo com esse nome e que era resgatando músicas, tivesse a raiz da música negra gaúcha. Tanto que nesse espetáculo foi Banzo, uma poesia do Oliveira Silveira, e Terra de Negros, foi musicada pelo Pedro e está num espetáculo nosso, Afro-Latino. E eu fui dirigir os cantores e colocar em cena as pessoas, enquanto o Pedro dirigiria a parte musical. Foi muito legal o convívio de 3, 4 meses, a gente ensaiando. O Pedro Romero tinha um conhecimento muito grande. Ele tocava flauta, ele era, palavras dele, violonista, cavaquinista, flautista e arranjador. Arranjador também de encrenca. Acho que essas coisas que faziam do Pedro Romero algo que quem passasse pela vida dele um mês que fosse, seria beneficiado pelo resto da existência.
eu fico muito feliz por ter conhecido esse grande negro, que me ensinou muitas coisas. É um cara que tinha um profundo conhecimento da nossa religiosidade de matriz africana, e eu também, desde pequenininho, desde criança, estou dentro da religião, aprendi muito com Pedro Homero. E essa live de hoje é muito interessante da gente poder resgatar esse nome, esta força que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é nosso bem maior, que nós podemos contarmos a nossa própria história. Se a gente for esperar que outros contem, muitas vezes não vão contar da maneira que a história merece ser contada. E a do Pedro merece ser contada, sim, numa biografia maravilhosa, que merece, sim, de repente, um audiovisual, um documentário. Pedro Homero. Eu aprendi muito com Pedro Homero, com o negro Pedro Homero, que tinha uma forma muito interessante de lidar com a diversidade, que era falando muito sério e com um sorrisão nos lábios. Quer dizer, Pedro Homero tinha uma coisa muito forte, que era colocar a sua vida a serviço da vida dos que lhe cercavam. E eu fui um que aprendi muito com isso. Fico feliz em saber que tem pessoas hoje, como Cássio, que está lá com todo o material do Pedro, a arte dele, guardando para que seja mostrado para muita gente. Agora, imagina, eu conviver, como a Vera colocou muito bem, lá na Academia de São Praiana, junto com Giba Giba, Pedro Homero, eu aprendendo aqui com aqueles coroas coisas da negritude, como driblar a diversidade, como blindar o próprio corpo, blindar o próprio eu contra o racismo estrutural, que naquela época era muito pior do que hoje. Pode ser que amanhã seja, se é que a gente pode dizer que um dia vai ser melhor, mas eu digo que daquela época eles conseguirem bancar sua própria arte sem patrocínio, uma Vera muito bem colocou, de dar um jeito de se unir, de cavar junto o lugar para se estabilizar e montar o espetáculo, montar a própria história. O Pedro fez isso muito bem. E na época, junto com o Pedro, com o Giba, e eu ali junto, eles eram muito amigos do Cortes, o nosso advogado Antônio Carlos Cortes. Então eles tinham, essa época, eles se reuniam muito na Praiana, e eu lá ia beber daquela fonte maravilhosa que está ali, junto com aqueles coroas. Agora a menina colocou uma coisa do gosto do café. Só tem uma pessoa que eu sentava numa mesa de uma padaria para tomar café com leite com pão, que era o mestre Oliveira Silveira. O Pedro Homero, a gente não sentava para tomar café, não. Não era café. Para colocar. Aí nós tínhamos uma coisa muito interessante depois do ensaio, a gente brindar o fato de estarmos vivos e podermos ensaiar para contar nossa própria história. Então eu tenho estou com muita coisa na cabeça para poder falar, é um aglomerado de coisas que eu quero estou tentando uni-las para ir contando aos poucos. Uma das coisas foi quando a gente fez o Afro Latino, que estreou na Academia de São Praiana, e pós esse momento a gente fez um trabalho na Faculdade Musical Palestrina, para aqueles alunos de música clássica conhecer essa raiz da música negra, que é a raiz da musicalidade gaúcha, que hoje o MTG bebe muito dessa fonte, só não diz que ele não conta que bebe. O Paixão Cortes até contava algumas coisas, mas hoje eles não contam que, por exemplo, a vaneira
veio da música cubana, negra, habaneira, música de Havana. Então, entre essas coisas que a gente fez isso, o tambor bombo legueiro era um tambor de aviso. Legueiro vem de légua, de tanto em tanto metros ou quilômetros, tocava aquilo como aviso. Daí veio a palavra do bombo legueiro. Então, o Pedro Homero era um virtuoso no violão e no que ele tocava. É um cara que foi aprender música, claro, escola de música, mas aprendeu sozinho a tocar violão. E eu brincava com ele, que mistério há nos dedos desse negro. Quando se encontra com as cordas no violão, a gente viaja para onde nem se imagina. É a música do Pedro Homero. Tem uma música do Pedro que até hoje eu gosto, que é Fantasia Espanhola, que é linda, 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 linda. Tu vai para a Espanha e tu pensa que está ouvindo Paco de Lucía, é o Pedro Homero. Uma música dele, que ele criou, uma homenagem à música flamenga. Então o Pedro não tem como... Não, eu cheguei a frequentar a casa deles, no bairro Petrópolis, dele, na Dona Ivete, e às vezes ia jantar com o Pedro, para nós ensaiarmos, e bater muitos papos com a Dona Ivete e com o Pedro. E depois lá no Cristal, quando ele já estava quase indo embora, eu fui lá visitá-lo também. Então eu aprendi muito com o Pedrinho. E ele disse, a Vera sabe que eu não sou, para tocar instrumento, eu posso, até me considero um baita ator, mas para tocar instrumento não dá, porque eu sou desritímico, não sei cantar, não sei tocar nada. E como eu fazia parte do Afro-Latino, tinha os cantores, os percussionistas, os músicos, e eu era o único que só dizia os textos, dirigia, e ele queria que eu tocasse. E eu não me acertava com instrumento nenhum, ele dizia para os outros músicos, tem calma, sorriem, ele vai tocar, eu não conheço ninguém que não sabe tocar. Aí foi, acho que, um mês ele tentando fazer eu tocar, e não, ele dizia assim, estou me convencendo que é o primeiro negro que não sabe tocar nada. E aí no fim eu toquei, fiquei só dizendo os textos. Isso são coisas do Pedro. Mas ele foi tentando até o dia da estreia. Aí ele viu que não dava mesmo, que eu sou desritímico. Então ele dizia assim, Simar, diz teus textos, que é melhor tu dizer a poesia do Oliveira, com a força que tu tem, tu tá aqui em cena tocando, melhor é dizer as poesias. E aí ficou. Oi. Silmar, muito interessante esse momento aí, né, Silmar? Boa escolha do Pedro. O Pedro te orientou, então, nesse mundo das artes aí, né? Porque te disse qual era o caminho, né? Qual é o caminho? Não, e aí e era uma coisa interessante. Como é que eu vou brigar com o Pedro? Com aquele sorrisão. Não tem como. Silmar, emocionante te ouvir, Silmar, e era digno, né, de construirmos aí uma memória de Silmar Antunes sobre Pedro Homero, que seria com certeza muito riquíssima, né? Essa tua fala e nos deixa aí, acredito que eu e o Cássio somos da mesma geração, Priscila também, né? Que a gente vê o quanto foi forte essa geração aí dos anos 70, 80, e eu acho que é interessante a gente falar isso também, que é o quanto essa geração está nos ensinando ainda hoje, né, em organização, em matéria de luta política, de valor da arte, de valor da cultura. Então, olha, Silmar, muito boa essa tua fala, e agora nós vamos ouvir um pouco mais, vamos continuar com essa história. Quero deixar registrado aqui também a participação de algumas pessoas aí, Ney Ortiz, né, que fala que tem muito orgulho aí de viver e ter convivido aí artisticamente com o Pedro Homero, e diz que o Pedro Homero é uma pessoa maravilhosa, né? E também outro aqui, Luiz Augusto Lacerda, acadêmico de artes visuais da universidade, está assistindo também, e que diz ele que segue as obras
do Pedro Homero, né, desse artista gaúcho, e ele está parabenizando aí a live também, Vadir Mota, Maria Cristina, está dizendo aí que é bom assistir essa live com pessoas tão especiais aí, em homenagem a um artista que foi completo. Acho que isso o Cássio também pode nos ajudar, que conviveu um pouco com o Pedro, um pouco, né, Cássio? E foi aí, podemos dizer, um grande influenciador aí do teu trabalho. E eu queria que tu comentasse aí nesses minutos aí que nós temos ainda de live sobre as tuas vivências e experiências aí com o Pedro Homero, e falando principalmente aí do fato de tu ter ficado com as obras, né, de ter, eu comentei ontem, estava comentando ontem com a Vera, se todo artista tivesse um Cássio para guardar, para cuidar as nossas obras, as nossas produções, com tanto amor, com tanto carinho, que nem tu cuidou aí nesses 15 anos, Cássio, que gostaríamos de te ouvir um pouco, contando aí tuas lembranças, memórias do Pedro Homero, e também desse trabalho aí que tu faz aí como o guardião dessa obra aí lá no Capoeira Parque, lá na entrada ou na saída de Viamão, né? Na entrada de Viamão, aqui quem está em Porto Alegre, lá no lugarzinho fica o Ipanema não, o Capoeira Parque, desculpa, cara, o Capoeira Parque, né? Então eu gostaria que tu comentasse e falasse um pouco para as pessoas aí desse trabalho aí de preservação que tu tá tendo, e que mostra também isso, né, que muitos falaram, preservar uma arte é um trabalho também bastante difícil, né, não é um trabalho fácil. Queria que tu falasse sobre isso, Cássio. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado, então, pelo momento. Vou começar agradecendo ao Silmar Antunes para dar essa oportunidade para nós, a Vera Lopes também. Agradeço a Priscila também por estar presente. E, na verdade, vou fazer um pequeno resumo. Eu saí do Campo da Tuca, fui morar em Viamão. Cheguei em Viamão, eu não tinha espaço para trabalhar com meu material, que era tambores com tronco de árvore, que fazia uma bagunça toda no pátio onde eu morava, e eu tinha briga com meus parentes e com meus vizinhos. Então eu conheci os tapuia, meu pai era jogador, conheci os tapuias através do meu pai, os tapuias que se residia ali na Princesa Isabel, onde hoje é o condomínio ali. E aí ali eu procurei um espaço, cheguei ali, pedi para a Vera, que era a presidente atual do local na época, pedi um espaço para mim trabalhar com meus tambores, fazer a minha arte, até porque na época se dizia Sociedade Recreativa Beneficente, os tapuias. Só que, na verdade, atividades culturais não tinha muito, então me botar ali para eles também foi cobrir um furo que eles não tinham, e que, ao mesmo tempo, estava saindo a lei 6.300, estava saindo a lei de que tinha que trabalhar com cultura negra, e aí eu fui para ali. Comecei a trabalhar ali, eu ganhei uma salinha 4x4, de uns 12 metros, 16 metros quadrados, que era a metade onde eles guardavam os próprios instrumentos de percussão deles. E aí, naquele espaço, eu comecei a trabalhar, fazer um trabalho ali. Ali passava muita gente, conheci muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi J. Altair, Pedro Homero, Montiel, e outros. E aí, Pedro Homero, eu, na verdade, fiquei ali uns 2 anos, eu era amigo também do J. Altair, e aí eu passei a trabalhar com o J. Altair, fazendo os carros alegóricos, numa época de carnaval. E aí Pedro Homero conversava muito com o J. Altair, e aí eles passaram a me observar, passaram a ver que eu fazia aqueles tambores, e começaram a achar bom aquilo, achar graça, achar que aquilo fazia parte da cultura, que eles mesmos faziam a luta. E aí teve uma feira da consciência negra no Imperadores do Samba, organizada por Delmar Barbosa,
E aí Pedro Homero chega e diz para mim, ó, tu vai lá na Rádio Metropolitana, fala com esse cara aqui, diz que tu quer fazer a tua inscrição, e diz para ele que eu te mandei. Eu cheguei lá na Rádio Metropolitana, falei com o seu Delmar Barbosa, me inscrevi para a feira, fui para a feira junto com eles. Lá estava Ney Ortiz, Pedro Homero, Pelópades Teobano e outros artistas da cultura negra. Nesse evento, Pedro Homero fala para o seu Euclides e a dona Zezé. O seu Euclides era o cara que organizava uma festa chamada Kizumba. Pedro Homero pediu para o seu Euclides me dar um convite para mim ir na festa, junto com eles. O seu Euclides foi no meu stand, olhou meu trabalho e me puxa um convite e larga na minha mão, nós temos um evento assim, assim, se tu quiser participar, tu pode participar. E aí foi a minha primeira vez, a minha primeira exposição coletiva junto à Frente Negra de Artes Plásticas, num evento Kizumba, organizado pelo seu Euclides, que era marido da dona Zezé, que são dona do estabelecimento Pérola Negra, um salão. A partir desse evento, depois eu fui para o evento esse do Kizumba, e aí eu passei a ir em outros eventos, depois fui para o Fórum Social Mundial, junto com eles, desde o primeiro até o último, na PUC, na usina do gasômetro. E fui indo, sem perceber nada, sem um rapaz inocentemente, mas que estava faceiro com aquilo ali tudo. E como eu era de cultura negra, eu tinha me criado no Campo da Tuca, a maioria dos meus amigos era tudo negro, então para mim só era mais uns amigos. Aí depois foi indo, fiz várias exposições, depois fiz exposição no mercado público, e até que em 2003 eu fiz onde eu comecei a perceber e ter uma noção de quem as pessoas que estavam do meu lado, que eu estava do lado, eram. Quando eu fiz um evento, uma exposição coletiva no Museu José Felizardo, ali na Cidade de Baixa, que é um evento de uma coletiva da Frente Negra de Artes Plásticas, onde teve também um depoimento com o mestre Borel, a Vera, eu me lembro da Vera, nesse evento, e nesse evento, Vera, também foi o meu batizado, foi onde os caras me batizaram, assim, tipo, né, esse rapaz aqui tá com nós, que eu tive que tocar um tambor na frente do Borel, do Pedro Homero, Pelópades Teobano, mais umas outras pessoas ainda que estavam ali ao redor. E o Pedro Homero viu, te falei que o guri é bom, falando pro Borel, e ele disse, viu, o guri toca que nem eu. Na época eu nem sabia, não sabia se era um deboche ou um elogio. Mas foi indo. Depois de 2003, isso 2004, Pedro Homero já começou a ficar doente, com câncer. E eu continuei frequentando a casa dele, sendo amigo e fazendo uns trabalhos de correio, recado, vai lá e leva esse livro pro fulano, vai lá e leva esse dinheiro pro ciclano, ou pergunta pro fulano o que é para fazer. E aí foi indo. Participei dos últimos momentos do Pedro Homero, já quando ele estava doente, quando ele morava lá na rua Orleans, 220, na Zona Sul. Eu, como amigo do Pedro, eu fui o cara que dei o último cigarro pro Pedro. Pedro Homero fumava um óleo vermelho, sempre com aquela mão no cavanha aqui, assim, ó, mexendo, com as unhas, que parecia um carcará, ele tinha um movimento assim, perguntava um negócio para ele, com as unhas, aquelas unhas que cada dedo era um dedo só para cada corda do violão. E nesse mesmo tempo, Pedro Homero também foi me orientando, foi me dizendo, se qualquer coisa acontecer,
as pessoas, tu procura tais pessoas, deu o nome de uma meia dúzia de pessoas que eu deveria procurar caso alguma coisa desse acontecer. Infelizmente, Pedro depois morreu. A dona Ivete saiu lá da Zona Sul e veio morar em Viamão com a irmã dela. Eu ainda depois, durante um tempo, passei a fazer algumas visitas. Depois eu me afastei um pouco, até que em 2007, por aí, a dona Ivete me chamou e falou que ela não estava mais se sentindo bem, que ela não estava mais com uma orientação mental para se manter. Chamou a família dela, a irmã dela, uma outra sobrinha dela também chamada Luciana, chamou elas e disse, esse aqui é o rapaz, é o Cássio, que vai ficar com as obras do Pedro, que vai levar, que vai cuidar. E eu, espantado com aquilo, perguntei por quê, e ela disse, se o Pedro estivesse vivo, era isso que ele faria. E botou na minha mão e disse, cuida conforme tu puder. Tu acha que... fiz muitas coisas na minha vida. Na época eu procurei umas pessoas que eram da Frente Negra de Artes Plásticas, como Pedro Mero, como o Américo de Souza, a Silvia Vitória. Chamei eles e falei para eles, Pedro, falei para o Silmar também, chamei o Silmar, convidei, falei para o Silmar, a dona Ivete botou as obras na minha mão, tá comigo, eu não sei nem o que fazer. E aí cada um deles foram me dizendo, o Silmar disse, não, mas vai guardando lá, vai guardando, deixa lá, deixa quieto, qualquer coisinha a gente o Ney também sabia. E aí depois eu tentando fazer algum trabalho, tentando fazer alguma homenagem para o Pedro, quando fez 5 anos da morte, quando fez 10 anos da morte do Pedro, eu procurei o Negro, procurei o Codene, procurei o Supapo Poético. Todos eles eu falei para eles da história do Pedro Mero, que eu estava com as obras, que nós podíamos fazer um trabalho que elevasse a biografia, a história de todo o que o Pedro Mero fez pela arte e pela cultura do Rio Grande do Sul. E fez bastante. Eu tenho aqui para vocês, essa agenda aqui, é do Pedro Mero, com algumas coisas que ele escreveu nos seus últimos momentos. Vou ler rapidinho aqui, Meu carnaval começou em 1951, no grupo carnavalesco Trevo de Ouro, que eram umas 20 pessoas no grupo, todos carnavalescos. Todos eles usavam a mesma fantasia. Isso em 1951, certo? Em 1958 e 1959, ele se transferiu para Embaixadores do Ritmo. Isso ele escreveu, ele tinha certeza que um dia iam procurar a biografia dele. Em 1960, desfilei no grupo de carnaval Vem Aí a Marinha. Depois, no resto dos anos 60, voltei a desfilar novamente. No grupo de carnaval Trevo de Ouro, até quando ele não passou mais a desfilar no grupo de carnaval. Então eu passei a trabalhar em um grupo de conjunto de baile, com músicos profissionais na época. Em épocas de carnaval, normalmente, naquele tempo, viajava-se muito para o exterior, para tocar em bailes de carnaval. Fui para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e etc. Passando essa fase de conjunto de baile, voltei novamente a desfilar no carnaval de rua, como nos Bambas da Orgia e na Samba Puro. Às vezes tenho participado de jurado de carnaval oficial de Porto Alegre, Uruguaiana, Itaqui, Novo Hamburgo e Guaíba. Todas as vezes minha participação no carnaval de rua foi tocando cavaquinho, violão tenor e violão normal, de 6 cordas,
já fui autor de samba enredo, do Embaixadores do Ritmo e do enredo dos Bambas da Orgia, o Universo do Sete. Essa é uma das partes da agenda do Pedro, que ele escreveu alguma coisa, já mais ou menos pensando na sua biografia. Fora isso... Cássio, gostaria de aproveitar essa deixa aí do diário, né, podemos dizer assim, do diário de Pedro Homero, que mostra, né, essa riqueza, né, Priscila, de depoimentos, dessa preocupação que o Pedro tinha também e como bem o Cássio apontou aí, né, ele sabia que algum tempo em algum momento, alguém ia se interessar pela obra, pelo trabalho dele. E é interessante ver, né, o quanto o Cássio aí guardou esse material aí com carinho, né, Cássio, fazendo esse trabalho maravilhoso, sendo, digamos assim, uma referência para muitas outras pessoas pensarem a importância e o valor que tem um artista, né, Cássio? E tu também, nós conversamos bastante, tu também tem, né, esse lado artístico teu também, muito de ter aprendido muitas coisas com o Pedro Homero. Isso mostra também o quanto essa militância ensinou essa geração que está agora, que está fazendo esse trabalho aí. Falta 4 minutinhos aí para a gente terminar, gente, se a gente pudesse fazer aí umas considerações finais aí, porque se pudéssemos, nós teríamos uma live de um tempo muito maior, mas o assunto do Pedro não se esgota aqui, com certeza outras lives virão, outros depoimentos virão, pelo que nós estamos vendo aqui no chat, né, da nossa live, muitas pessoas, Moçambique de Osório, né, o pessoal lá, Rainha Ginga, mandando um abraço para Vera, enfim, muitas pessoas aí da luta política negra, pessoas que estão fazendo a luta política negra, assistindo e vendo... Eu queria colocar uma coisinha. Eu gostaria de colocar uma coisinha. Isso, não, já vou passar para cada um aí fazer as suas considerações aí finais rapidinho, para a gente não passar muito, que tem pessoas que botaram aí o feijão no fogo, tá na hora de comer alguma coisa também, né? Uma hora, a gente não está acostumado assim com os lives muito longas, né? Então eu vou passar aí para a Priscila falar um pouquinho das impressões dela aí, dessa live, a importância, o que tu achou, Priscila, representando aí a família do Pedro? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, porque é uma homenagem muito bem merecida. Em vários momentos eu quase chorei, fiz fiasco, mas me segurei. E foi lindo ver cada um, a impressão que cada um teve do tio. Então, assim, ele era um músico, ele era um artista, ele era um ativista, ele era autodidata, ele era amoroso, ele era feliz, ele era lindo por dentro e por fora. Então eu sei que eu falo por todos nós da família, que a gente está muito feliz com esse carinho todo e com esse reconhecimento, e por mais lives, porque ele merece. Obrigada a todos. Vou passar agora para Vera. Vera, assim, né, te ouvir é muito importante, porque a gente, a tu e o Sirmar aqui nessa live também, são os ensinamentos, né, para a gente aí dessa geração mais jovem. Muito bom poder participar dessa live contigo. Quero dizer, assim, da minha profunda gratidão, que teve tu que influenciou bastante aí, minha irmã também, nos anos 2000, com Caixa Preta, a Josi, fez todo o trabalho dela, já influenciou a nossa geração de família em casa. Então eu sei que esse trabalho miudinho, né, velho, esse trabalho do cotidiano tem um efeito enorme, né, transforma a vida das pessoas. E esse trabalho com arte e cultura, que tanto o Oliveira quanto o Pedro Homero fizeram, tá aí o efeito aí, né, Cássio também dando continuidade a esse trabalho, garantindo as obras e guardando. Eu queria que desse as considerações, Vera. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo, e dizer que falar do Pedro é um prazer enorme. Acho que realmente não se dá conta numa live, né? Precisaríamos de muitas outras para continuar falando, então acho que vai acontecer, né? Tem também muitas outras pessoas para falarem que privaram da companhia do Pedro,
e que também podem ser convidadas para falar. Se tem muito, muito para falar sobre ele. E dizer que é um prazer imenso fazer essa troca, trabalhar com pessoas mais jovens e pessoas contemporâneas a nós é essencial, porque é nas trocas que a gente tem a possibilidade de crescer. Muito obrigada. Obrigado, Vera, obrigado mesmo, de coração aí. Quando o Cássio falou que a Vera também viu o trabalho do Pedro, eu digo, é a Vera. E, no fim, vamos ter a oportunidade de conversar com a Vera virtualmente. Silmar, todos os depoimentos também, Silmar, muito forte, né? Muito de uma verdade, assim, de um sentimento e de um carinho, assim, pelo Pedro Homero, que chama atenção, merecia mesmo uma biografia, um documentário. Agora com esse diário que o Cássio falou aí do Pedro Homero, relatando em primeira pessoa sua própria biografia, né? É muito interessante, Silmar. Dê tuas considerações para a gente aí. Legal. Primeiramente, muito obrigado por fazer parte desse momento. Ao Cássio, ter conhecido o Cássio e ter realmente sabido colocar para ele, velho, tu tem uma missão. Esse material é teu e tu vai cuidá-lo como se fosse do Pedro. É do Pedro e tu vai cuidá-lo como se fosse teu. Então o Cássio, ele é o cara para cuidar desse material. Mas o que eu me esqueci de colocar lá no momento que eu estava fazendo a minha explanação é que a gente montou a Fulatina em 84 e remontamos em 88 no centenário da abolição para questionar as comemorações. E nesse trabalho fazia parte o Caco, que é meu padrinho no movimento negro, me apresentou Oliveira Silveira, o Melodia, que é um outro músico, e o cantor Ari Fernando e a cantora Sandra Doiá. E aí Osmar Amaral Júnior, que já faleceu, que era um bailarino, e um outro bailarino que também faleceu, Café. Aí é o seguinte, em 88, a gente fez um trabalho em Capão Novo e tocou com a gente o Moa do Catandê. Gente, duas pessoas doces, maravilhosas, que era o Pedro Homero e o Moa. O Moa, a convite do próprio Pedro, que o Moa estava fazendo um trabalho em Porto Alegre, e do Melodia. Foi maravilhoso ter aquele momento, a gente lá em Capão Novo, era verão, mas estava aquele ar frio da praia, e imagina o Moa, baianão, com aquele frio do caramba. A gente que hoje estava com frio, imagina o Moa. Então, agora eu deixo essa minha homenagem ao Pedro e ao Moa, que estão morando lá no último andar. Muito obrigado, vocês. Vera, teu depoimento também me emocionou. É muito legal. E dizer que o Pedro teve muito tempo também trabalhando com a artista plástica Ney Ortiz, lá no Raiz da África. O Pedro, a Silvia Vitória, que fazia parte do grupo dos artistas negros, artistas plásticos Frente Negra, a Vera e o Américo. Eu acho que também todo mundo mora no céu hoje. Então eu sempre quis reverenciar essas pessoas que deixaram sua história. Muito obrigado, Pedro Homero, por ter me passado os conhecimentos que hoje eu troco com vocês. Muito legal. Olha, é uma emoção, assim, daqui um pouco até eu vou me emocionar também, eu vou acabar chorando aí, porque eu tenho uma poesia lá, que nem eu te comentei, que fala que quando a gente fala com pessoas que falaram com outra, é como se a gente estivesse conversando com as pessoas, né? Então, é esse sentimento que eu estou sentindo agora. Parece que eu estou conversando com essa geração. E agora, para encerrar, então, eu me lembro que a Priscila, numa das conversas que eu tenho, eu falei para ela do Cássio, e ela me chamou, numa das nossas conversas me chamou a atenção, que ela disse, sério, ele está com as obras interessantes, e eu comecei a contar onde estava, o lugar que estava, né? E ela disse, esse é um lugar que ele gostaria mesmo, é bem a cara dele, ela falou isso, bem a cara dele. Eu disse assim, que coisa, né? Como duas pessoas se encontram e
têm tamanha afinidade que acabam, né, sendo, assim, o Cássio tendo que assumir uma responsabilidade que os movimentos sociais negros, que as lideranças negras colocaram para ele, e ele assumiu essa responsabilidade com zelo, com carinho, com amor, levou esses ensinamentos que ele teve com Pedro Homero adiante, Cássio. Muito bom, te agradeço, Cássio, por ter me chamado para convidar, temos chamado também o DEDES, né, aquela conversa que nós tivemos no DEDES, reuniões preparatórias que começaram o ano passado, e que a Patrícia Xavier, a Rita Camisolão e toda a equipe lá do DEDES prontamente nos atenderam. Infelizmente, rolou essa pandemia no meio, né, Cássio? Mas esse mês de homenagem, esse ano aí, o ano de 15 anos da chamada para ancestralidade, né, Vera? As pessoas não morrem, né? Essa geração não morre. Eles são chamados para outro plano, e lá desse plano eles nos orientam com os nossos pensamentos, nossas ideias, com todas, né, as suas forças, a sua energia. Cássio, gostaria que tu fizesse então aí, para a gente terminar já, e dar as tuas considerações finais. Eu construí um espaço chamado Capoeira Parque, de entretenimento, vida e saúde, no meio de uma comunidade em Viamão, e dentro desse espaço eu montei o Museu Pedro Homero, com toda a biografia, as obras de arte, violão, como se fosse uma sala de artes que vai ser para a reeducação dessas novas gerações, que vai mostrar para esse pessoal quem foi Pedro, o que ele fez e o que dá para se fazer no futuro com o que ele deixou para nós de legado. Vera, quando vinha a Porto Alegre, o Silmar, não te esquece, o Silmar é perto, não te esquece, tem um Museu Pedro Homero para te conhecer. A Priscila vai ser em seguida, eu tenho certeza, não vai ter como fugir mais. Certo? E além disso, agradeço a todos por esse momento. Eu sabia que a luta um dia ia ter mais lutadores. Cássio, muito obrigado, eu fico muito feliz de estar participando disso. Estamos preparando aí uma biografia sobre o Pedro Homero, já estamos aqui no site também, no chat, com um monte de informações importantes aqui, pessoas que têm foto do Pedro Homero, Oliveira Silveira, Cirmar Antunes, Antônio Carlos Cortes, olha aí, ó, já estamos para compor esse material, essas narrativas. Quero já agradecer a Rita Camisolão, a coordenadora do DEDES, Patrícia Xavier, e também o Heitor Azevedo, que está aí na técnica e que nos ajudou aí nessa organização da live. Agradeço a todos vocês, gente, muito obrigado por vocês terem participado. Se cuidem nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus amigos, vamos nos amar mais, e esse momento vai passar, e quando passar nós vamos voltar bem mais forte, bem mais forte, com força, fazendo essa luta política negra, que é uma luta nossa e das gerações anteriores que construíram, porque a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né? E o Pedro, e esse trabalho, e essa live que nós tivemos hoje em homenagem ao Pedro Homero, é uma das biografias de muitas ainda que devem ser contadas e que precisam ser contadas para essa nova geração. Muito obrigado a todos. Essa foi então a live em homenagem ao músico, poeta, artista plástico Pedro Homero. Uma salva de palmas para o Pedro, de onde ele estiver. Obrigado, gente.